Nossa, que loucura. Eu tô assim, com a mão suando frio, as minhas têmporas estão latejando, tô bem nervosa e é bem confuso aqui o que eu tô sentindo no momento. Acabei de sair de um processo, digamos assim, né? Um lugar, um tempo e espaço onde a gente conversou, eu conversei com pessoas e cheguei a algumas conclusões, se é que dá pra chamar assim, mas eu senti uma vontade, não é mais, é mais que isso, é um desejo, mais do que isso, quase como uma obrigação, quase como se eu não tivesse escolha aqui agora para poder gravar. E seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Aforismos e Fluxos de Pensamento. E a gente nasceu para perder. Eu acho importante contextualizar que eu sou uma mulher negra não retinta, latino-americana, moro no Brasil, e a gente nasceu para perder, porque estamos jogando um jogo que ninguém que eu conheça pediu para jogar. E sinceramente, alguns de nós com as piores peças, a gente consegue visualizar alguém na nossa frente roubando na cara dura, mas sofre com o peso da impunidade. Nada acontece. E aí quem estabeleceu essas regras, qual que é o prêmio, qual que é a definição de sucesso, tudo isso, na verdade, é uma necessidade. Eu acho que esse é o episódio mais parecido com um pedido de ajuda até agora, e talvez esse seja o motivo dele abrir a terceira temporada do podcast. Essa questão das relações humanas, uma das temáticas que eu mais trago aqui, mesmo que eu não nomeie isso, essa relação que alguém estabeleceu que tem a ver com biologia e que muitas vezes ignora o contexto social, onde todo dia um otário e um malandro saem de casa. Quando eles se encontram, o negócio é fechado, não é isso? O que esses ditados populares, né? A ocasião faz o ladrão, que é meio semelhante, cristalizam na nossa mente. Que para eu não ser o otário, eu necessariamente tenho que ser o malandro. Essa porcaria de visão binária, dicotômica, preto e versus branco, né? Não é nem preto e branco. Sempre há um dominante e um dominado. Uma visão muito binária, onde para você não ser dominado pelo outro, você precisa ter rapidez, ser astuto, ser mais forte, a lei, né, do sobrevivente, ou Darwin, porque deixastes essa herança para nós, você necessariamente precisa dominar. E aí, quando se trata de uma relação onde você está aprendendo a impor os seus limites, se reconhecer num processo de individuação, que é eu sou um ser humano completamente único e diferente do outro, mas nós vivemos em coletivo, em sociedade, etc, etc. Mas eu não sou o outro, eu não sou uma extensão do outro, eu não sou apenas filha de para um dia me tornar a esposa de. Eu sou mais do que isso. Nós somos mais do que os papéis sociais desse jogo que nós não pedimos para jogar. Por isso que eu falo, a gente nasce para perder. Na minha concepção de crença, espiritualidade, divindades, etc., nós só temos uma vida. Se você acredita diferente, vamos pensar sobre isso também. Porque se eu só tenho uma vida, eu vou passar ela inteira prestando conta pro outro, eu vou passar essa única vida, ou pior ainda, tá? Todas as minhas vidas possíveis nessa relação, sempre perdendo, sempre tendo que ceder para ser a boazinha, né? É tão importante para mim não ser chata, não magoar o outro. Se eu posso estabelecer limites, mas ainda assim não causar dor, tristeza ou chatear alguém, tudo bem. Mas se eu for chatear alguém, deixar alguém triste, aí é feio, né? É chato impor o limite, porque associamos impor limite com um ser mau, com um ser egoísta, sabe? E dentro desse processo a gente responde algumas frases, algumas perguntas, a gente completa. Então, por exemplo, eu me sinto culpada até hoje por priorizar o meu espaço pessoal. E ao mesmo tempo que isso é verdade, é uma tremenda mentira. Porque eu até hoje
não consigo priorizar o meu espaço pessoal. Olha isso, eu nem consigo fazer e eu já me sinto culpada por isso. Porque eu nasci para perder no lugar errado. Porque eu não nasci no topo, na hierarquia. Eu não nasci a matriarca, eu nasci a filha. Eu não nasci o marido, eu nasci a esposa. E essa relação maior, menor, inferioridade, ela é histórica, ela é social, ela é estrutural, ela é, em certa medida, sintomática. Então, eu não preciso ser a vilã para não ser a vítima. E aí essa foi a frase que originou basicamente esse episódio. Eu tava lá nessa reunião, nesse encontro, e eu disse isso. Eu não preciso ser a vilã para não ser a vítima. Ainda mais sendo mulher, a gente acaba entrando nesse lugar do arquétipo. A mulher que cuida, que ensina, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido, etc. Que cuida. É sempre ela que se doa. É sempre ela que dá sem receber. E eu falei isso em quase todos os episódios, mesmo que não fosse a minha intenção, porque é uma das raízes, é uma das camadas mais profundas do problema, que não pode ser culpado individualmente se ele é estrutural, coletivo e social. Então, se eu sou bom, e a gente vai falar de novo sobre a dicotomia bem e mal, se eu presumo que eu sou boa, é muito difícil não ver que o outro é mal. Ou seja, é muito fácil presumir que o outro é mal, porque presumir que ele é mal libera para que eu seja boa. Agora, presumir que o outro é bom é estranho, porque eu teria que assumir que eu posso ser o mal, mas o mal não é feio, degradante, não é melhor ser o bom, o bonito. Essa ideia dos arquétipos parece uma estrutura de comédia dell'arte, onde nós temos ali sempre os mesmos 11 personagens. A história pode ser diferente, a escaleta ou a construção daquele roteiro, ou até mesmo o Canovatio, pode ser diferente, mas os personagens são os mesmos. Inclusive a questão da comédia dell'arte tem isso, os personagens eles eram passados de pai para filho, de mãe para filho, eles eram hereditários. Então, geralmente nas grandes companhias, sempre envolvia também a galera do circo. Se você era, por exemplo, a Colombina, você morria Colombina e sua filha seria Colombina, mesmo que ela quisesse ser o Arlequim. Inclusive tem isso, né? Os papéis de gênero envolvidos, quem podia ser, por muitos e muitos anos, homens interpretaram papéis ditos femininos. Eles representavam mulheres antes que elas pudessem se representar. Assim como havia a questão do blackface, onde homens e mulheres brancas se pintavam se transvestiam sejam indígenas ou mesmo pessoas negras, para que eles fossem representados sem a verdadeira representatividade, o que muitas vezes na cultura a gente chamou de local de fala. Ou seja, é a minha experiência acima de qualquer estudo sobre. Eu não sou digamos assim, eu não sou o objeto de pesquisa, eu sou a pesquisadora. Eu sou um corpo político. Eu não preciso militar porque minha própria existência por si só é militância. Então, ao mesmo tempo que a gente nasce para perder, a gente nasce e é encaixado nesses lugares. O que é ser mulher e a expectativa em cima disso, o que é ser uma mulher negra e a expectativa disso, o que é nascer no lugar que eu nasci e a expectativa disso, o que é trabalhar no trabalho. Então é um monte de expectativa, mas ainda assim dá uma sensação de que todo mundo tá encenando a mesma peça, com os mesmos personagens, mas a narrativa é um pouco diferente, um ou outro elemento cênico, uma ou outra pandemia pode mudar algumas coisas, as guerras podem mudar alguma coisa, os marcos históricos. Dá uma falsa sensação de livre-arbítrio, ao passo que dá uma falsa sensação de que nós não temos livre-arbítrio. E é aqui que deu um verdadeiro nó na minha cabeça. Por mais cansativo, e essa foi a palavra mais utilizada em todo o encontro. Se eu ganhasse uma moeda a cada vez que uma mulher falou "eu estou muito cansada",
eu teria muitas moedas agora. E todos estavam cansados de fazer suas tarefas. E durante esse processo de fazer suas tarefas, estavam cansadas. Eu estava cansada demais para fazer uma tarefa. Eu estava cansada, entre aspas, sem fazer nada. E, inevitavelmente, eu me comparei. E sim, é um pouco triste, eu deveria pegar mais leve comigo mesma. E eu acho que, por mais alucinante e cansativo que seja, a gente começar a perceber essa desigualdade estrutural, e os papéis sociais, e o machismo, etc, etc, tudo isso é verdade. Ou a gente toma a pílula vermelha, encara isso, encarna isso, e tenta agir como um agente de mudança e transformação, o que também vai ser trabalho de formiguinha e vai ser muito difícil, mas não impossível, porque eu preciso acreditar e fabricar essa esperança que não é impossível, ou a gente toma a pílula azul. E a título de curiosidade, hoje eu tô tomando a pílula verde, porque, se eu não me engano, não, é a pílula roxa, olha eu errando a musiquinha da Xuxa. O azul com o vermelho dá roxo, é o amarelo com azul que dá verde. Enfim, eu preciso tomar uma pílula onde eu vou esquecer que eu lembro dos problemas sociais e estruturais e ser uma pessoa um pouquinho menos empática. Uma colega minha falou, é muito, muito, muito cansativo não ser egoísta. É muito cansativo ter que assumir o papel da donzela. É muito cansativo escolher o lado bonitinho para o outro ser malvado ou para que eu ajude. É mais bonito, mas é mais cansativo. É um tipo de sofrimento glorificado que eu talvez não esteja disposta a pagar para ver. Mas o que eu tirei dessas informações é que também pode ser bastante consolador, de certa forma, pensar que é só isso. Se sempre foi assim, sempre foi muito difícil, nem vale a pena lutar. E aí quem que ganha quando você resolve sair do jogo, parar de jogar? E você, caro ouvinte, acho que você entende o que significa parar de jogar. Quem ganha, quem perde com isso, a quais interesses. Então, não é sobre parar de lutar, é sobre lançar, né, uma visão crítica, mais contextualizada socialmente, mais antropológica, mas também encontrar rede de apoio. Eu acho que isso é fundamental, porque pensar que tudo é predeterminado, eu nasci nesse papel, eu sou isso e as pessoas esperam isso de mim, então em tese eu não posso escolher nada, eu não tenho livre-arbítrio, então tudo é permitido, né? Você não tem livre-arbítrio, eu não sou responsável por absolutamente nada. E daí a tese Deus está morto, onde na verdade eu paro de culpar um Deus maniqueísta que manipula tudo, que é até mais fácil de acreditar que exista, e paro de ser responsável pelos meus próprios atos, a conduta como eu vivo a minha vida. Então, esse episódio não é sobre resoluções, sobre resolver problemas estruturais, é sobre tentar não ficar tão cansada ou não necessariamente sobre acolher o cansaço do outro da outra. É sobre rede de apoio, na medida de que se o outro for um pouquinho mais legal, eu não preciso ser tão legal quanto ele. Vamos de novo, eu não preciso ser uma vilã para não ser uma vítima. É criar um espaço seguro de tal forma que todos possam ser tão assertivos e dominantes quanto. Não é porque eu domino um assunto que você é subjugado. Sabe? Vamos criar esses espaços onde tá tudo bem ser bom em alguma coisa, ao mesmo tempo que tá tudo bem não ser bom e estar aprendendo. Vamos criar esse espaço onde não tenha nem otários nem malandros, sabe? É uma tentativa quase absurda de uma terceira via. Não facilite o trabalho de quem não gosta de você. E essa é uma frase assim que eu estou tentando tatuar, cravar em meus ossos. Eu não quero facilitar o trabalho de quem não gosta de mim. Então, se eu começo a me autodepreciar, se eu começo a me descuidar, a ser negligente com a única companhia que eu tenho 24/7, porque eu sou a única pessoa que me tolera, que me ama, que me acolhe e que muitas vezes
né, não é tão legal comigo, mas eu nunca me abandono. Eu posso trocar de nome, eu nunca me abandono. Então, se eu não for boa comigo, sabe? Aquela máxima, né? Se você não se respeita. As pessoas não falam isso. Se você não se respeita, o outro não vai te respeitar. Primeiro que isso não é verdade. Ninguém tá lendo a tua cabeça para saber o quanto você se respeita ou não. Nem todo mundo faz uma leitura fina ali da primeira vez que tá te conhecendo. Você e eu não somos o centro do mundo. Não está todo mundo conspirando contra você. As peças desse jogo estão organizadas de tal forma, feitas para você perder? Sim. E dizer que dá para vencer esse jogo por meio da meritocracia é uma falácia. Mas ainda assim, não fui eu que criou essa regra, não foi o seu pai, sua mãe, sua avó. É muito antes da gente. E nós não somos responsáveis por cuidar das demandas lá dos nossos antepassados. Mas, ao mesmo tempo, nós somos compelidos a ser atentos ao que aconteceu para evitar algo pior agora. Então, se o outro já não gosta de mim, se eu fui feita para perder, eu preciso trabalhar para melhorar as minhas peças. Não sistema meritocrático, mas no sentido de, cara, eu só tenho a minha própria companhia. Eu entendo quando parece que a gente está sempre atuando e a gente não consegue apreciar as pequenas coisas. Por quê? Porque a gente está muito, muito cansado. E fazer aquilo que a gente não quer geralmente gasta o dobro ou o triplo da nossa energia. Então, na verdade, são tantas camadas. A gente tem ou não tem livre-arbítrio? A gente tá a esmo no mundo ou já tem algo pré-definido? E ao mesmo tempo, porque parece que só algumas pessoas estão pontuando isso? O que é mais urgente, mais importante, mais revelador para nossa geração do que entender as regras desse jogo e mudá-las? Porque convenhamos, gente, não tá legal, mas inclusive o Paulo Freire trabalha essa questão do oprimido, né? Se a gente vai falar de uma pedagogia do oprimido, alguém oprime o oprimido, o opressor. E aí, muitas vezes eu discordo de Paulo Freire quando ele fala sobre a questão de que o oprimido, em certa medida, também, aliás, o opressor também sofre nesse processo, e eu não vejo tanto isso. Nunca entendi que pudesse ser um acordo, porque quando o opressor se liberta desse sistema de opressão, ele também fica mais feliz. E não sei. Por isso que eu digo, alguns discursos, alguns posicionamentos vindos de pessoas com muito dinheiro, com muito poder, que nasceram com a herança certa, né? Aquele nome que te leva e abre portas e te dá mais impunidade. Essa pessoa ser um completo babaca e alienado dos problemas sociais, eu até entendo. Agora, nós que estamos no cerne da questão, vivendo e sobrevivendo e compartilhando, mas não somos hiper privilegiados, nós teríamos em tese a responsabilidade de pelo menos questionar as estruturas. Mas a gente não tá fazendo isso. A gente não tá nem se unindo num objetivo em comum, nem encontrando o inimigo em comum. Porque por mais que eu tenha falado que se eu sou boa, não quer dizer que meu vizinho é mau, porque a gente não tá disputando os únicos papéis existentes, é importante responsabilizar alguém. Não necessariamente culpar, porque a culpa ela é tão moralizada, ela é tão dramática nesse lugar, e a culpa geralmente leva uma redenção. A responsabilização não. Você fez, você tem uma consequência disso, você pode reincidir ou não, mas geralmente não envolve uma super redenção, envolve uma ressocialização, envolve voltar para a vida e de uma maneira transformada. Eu acho que esse também é um dos episódios mais políticos e mais filosóficos, porque uma coisa está intrínseca e ligada à outra, mas eu fiquei tão nervosa. Por quê? Porque ao final desse episódio eu preciso me entorpecer com a pílula azul. Não dá pra pensar todas essas coisas
E depois ficar pensando assim, tá, cara, eu sozinha vou resolver? Claro que não. Isso é megalomaníaco, isso é, sabe, é praticamente impossível. Mas se dependendo de quem chegar e como chegar esse áudio, esse episódio, os outros episódios do podcast, talvez a gente tenha força para mobilização. Talvez não para mudar o mundo, talvez não para mudar até mesmo o Brasil inteiro, mas talvez para mudar a rua, o bairro, a cidade onde você está. Ou talvez a tua pequena casa, o seu quarto, você, sabe? Que não é pouca coisa, é literalmente o universo inteiro condensado em uma pessoa que é mais. Você é mais do que filho de alguém, esposo ou namorada de alguém. Você é alguém, mesmo que você não contribua para a sociedade, mesmo que você não esteja interpretando esse papel com tanta graça e glamour como os outros, não deixa que você seja o próprio crítico. Tem uma coisa clássica no crítico de cinema, e aqui eu já vou encerrar. Tem pessoas que têm gozo, elas têm prazer em criticar negativamente. Elas só vão esculachar você para se sentir superior, para mostrar que tem prazer e poder sobre você. Então, se você já tá numa sociedade que o jogo é assim, as peças são assim, o seu trabalho é uma bosta, o seu chefe é horroroso e você já tem o seu carrasco, não seja o seu próprio carrasco. Eu acho que essa é a mensagem assim, mais esperançosa. O mundo inteiro pode estar contra você, né? No sentido megalomaníaco da coisa, mas você não. Então, você pode mentir, interpretar, encenar. Eu não gosto de usar o teatro nesse lugar pejorativo, mas agora, como alegoria, faz sentido. Você pode até mimetizar para o outro, mas não minta para si mesmo. Eu acho que gravar esse episódio agora, a flor da pele, quase que passando mal antes de comer, é mais ou menos isso. É despejar, através de um aforismo e fluxo de pensamento, tudo isso que eu tô sentindo, embolado, confuso, com um pouco de raiva. Eu acho que é raiva a parada, mas essa é a forma mais honesta de lidar com o que eu tô sentindo agora. Eu espero que seja o suficiente pra mim, pra aquela que vai ouvir no futuro, que também sou eu e que talvez seja você. Considere o @JennyArtfer lá no Instagram. Se você gostou desse episódio, seja muito bem-vindo à terceira temporada. Um super beijo e tchau!